E de norte a sul, de leste a oeste, dos lugares mais altos aos mais profundos, aos mais distantes, tudo hoje está sendo repensado. Absolutamente tudo hoje está sendo questionado. Quando comecei a ter noção de ciências, me parece que é isso aqui no Bolívar, com a saudosa irmã Cecília, também com a Baeta, nós sabíamos que o universo tinha... Você lembra quantos planetas nós tínhamos quando nós estudávamos? Quantos planetas nós tínhamos? 9, a gente fica até com dúvida, 9? É 9? Hoje são quantos? Aqueles livros não servem mais, acabou. Acabou. Aqueles livros servem como peça de museu, porque nos disseram e provaram que não, tem muito mais do que você imagina. Todo o conceito de família hoje está sendo discutido. O conceito do trabalho, o que é alguém próspero, o que não é alguém próspero, o que é um casamento, tudo isso hoje está sendo questionado. E, obviamente, está se questionando o que é uma igreja hoje em dia. Uma das vantagens da internet é que nós podemos, estando em Acoporanga, se quisermos, e fazendo um bom uso da rede social, estarmos antenados e participantes de tudo o que se discute hoje ao redor da terra, sobre igreja especificamente. Enquanto nós estamos aqui, falei recentemente, talvez a maior e a mais rica igreja batista do mundo e dos Estados Unidos, a mais rica certamente, o pastor dela, falei com vocês, disse que o Senhor orientou que ele não pregasse mais sobre o pecado na igreja, foi a orientação que Deus deu para ele, então ele não prega sobre o pecado na igreja. É possível? Não, isso acontece. Há anos atrás, o presidente de uma convenção batista na Grã-Bretanha disse que Jesus Cristo era o filho bastardo de um soldado romano. Ele rachou a convenção naquele dia. Isso está acontecendo. A Igreja Deus e Amor, o neto Davi Miranda Neto, está tendo um problema louco na Igreja Deus e Amor. Porque ele disse que ou a igreja revê os valores de usos e costumes, ou daqui a 30 anos a igreja deixará de existir, porque não tem jovem adolescente na igreja, eles não vão lá. Gente, nós vamos fechar. E uma corrente disse, não vai mudar nada. Então alguém está olhando dizendo, gente, o que nós estamos fazendo aqui? Com o vovô deu certo, atraiu multidões, mas as multidões que acompanhavam o meu avô, não acompanham mais. Cadê? Eu morei em Vitória, saí daqui em 86, morei próximo ao Tancredão, onde o Davi Miranda fazia as reuniões dele. Era uma coisa de louco o ajuntamento que o Davi Miranda fazia em Vitória. Isso acabou. É um povo que para e diz, gente, o que nós estamos fazendo? A igreja presbiteriana agora terminou o Supremo Concílio, a cada 4 anos se reúne, e estão discutindo posições de grupos de esquerda dentro da igreja, se eles vão aceitar ou não. Já deliberou há anos atrás que se for maçom não pode ser presbiteriano, tem que sair. Estão hoje discutindo o papel da mulher na igreja, o que ela faz e o que ela não faz, à luz da Bíblia. E isso está dando o que falar, mas estão pelo menos tendo a coragem de sentar e dizer o que nós estamos fazendo. Agora esse mês eu tenho encontro com alguns líderes em Vitória, os batistas, se perguntando o que nós estamos fazendo. E isso está em todos os lugares. E a gente, como igreja, obviamente, em algum momento, vai ter que parar e repensar alguma coisa. O que nós estamos fazendo? E aí eu olho para esse texto de Efésios 4, e alguém chegou a comparar a igreja moderna como em que um grupo de pessoas da igreja, não toda a igreja, um grupo de pessoas da igreja, estão no campo correndo, e a grande maioria está na arquibancada dizendo, faça um jogo bonito, faça um belo gol, faça uma bela jogada, para que a gente se alegre ao final do jogo e diga, parabéns, foi muito bom, domingo que vem eu quero um outro clássico. E essa cultura, ela está impregnada no coração de muitos da igreja, isso é fato. E hoje tem gente se perguntando, é isso que é a igreja? Se vocês soubessem hoje, irmãos, o número não só de pastores,
mas especialmente de pastores, que estão abdicando do ministério, dizendo, não quero mais, estão deixando para fazer qualquer outra coisa, menos igreja, porque eles não suportam. E alguns líderes também dizendo, não dá, é insuportável. Essa pandemia foram centenas de suicídios entre líderes. Eu estou lendo, bem lentamente, Richard Baxter, viveu de 1615 a 1692, e ele já falava naquela época do perigo e dos problemas. Eu falei quinta-feira de pastores e de líderes com problemas com álcool, alcoolismo, alcoólatras, em 1600, nas igrejas. Jonathan Edwards alertava a igreja do perigo do entretenimento, do teatro, da encenação, das peças e da ausência da palavra. 1700, dizia, vai dar um problema uma hora, isso está errado, vai dar um problema uma hora, vai dar um problema uma hora. A conta está chegando, está todo mundo vendo o que está acontecendo, gente. E aí a gente precisa pensar um pouco. Porque hoje não se pergunta, eu não estou fazendo juízo de valor sobre ninguém, é só constatação do que a gente está vendo, do que a gente conversa com pessoas de outras igrejas. Hoje, e por favor, não estou dizendo se é certo ou errado, estou apenas dizendo o que se fala quando se sentam pessoas para conversar de igreja. Hoje não se pergunta se o crente pode beber, é se ele pode ficar bêbado. É isso que está sendo dito hoje em dia. Não é se bebe cerveja, se pode beber uísque ou não. É isso que se discute hoje em dia. Não é se deve fazer sexo antes do casamento. A discussão é como fazer para não engravidar. Isso se discute. É nesse tempo que nós estamos vivendo, sendo igreja nesse tempo. Hoje nós lidamos com preocupações que 30 anos atrás não existiam. É sério o que está acontecendo. Semana conversando com alguém, disse, pastor, o que você acha disso ou daquilo? Eu falei, olha, a impressão que eu tenho, e usei essa ilustração, lembra aquelas imagens, isso é muito comum nos Países Baixos, na Europa, na Holanda tem muito disso, aqueles diques, aquelas represas enormes, muros enormes com muita água. A sensação que eu tenho é que há um dique enorme, uma represa enorme, e alguém vem com a broca, número 1, fininho, vai lá e faz um furinho naquele muro. Aí começa a gotejar. E a gente diz, só uma gotinha. Até que um dia essa porcaria rompe e leva todo mundo com ele. É o que está acontecendo, irmãos. Semana também eu falava com alguém da igreja, a preocupação, semana passada, salvo engano. Daqui a 10, 15 anos, quem vai ocupar o ministério de adoração desta igreja? Quem vai estar na EBD da igreja? Essa ideia da formação de pessoas, do preparo das pessoas, do tempo das pessoas. Quando a gente olha para Efésios capítulo 4, e são coisas que estão tão evidentes para nós, quando Paulo diz assim, e ele quem? O Senhor, ele escolhe. Ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quem escolhe é o Senhor. Quem levanta as pessoas é o Senhor. O que a igreja faz, ela prova se aquilo é de fato evidente. Ah, eu entendo que eu devo ser pastor, tá? Você já trabalhou em qual congregação? Você pregava onde antes? Você lecionou em quantas classes de EBD? Quantos você já levou até a Cristo? São evidências de um chamado. Então, não, você pode ir para o seminário. A gente está vendo na sua caminhada que você tem um chamado. Ah, agora você pode ir. Irmãos, não é mais assim que funciona. Hoje, um seminário teológico,
questão dele não é se existem chamados ou não, é se tem alunos para gerar receita. Precisa gerar receita para sustentar aquela instituição. Então, quanto mais alunos, depois se vê o que vai acontecer lá na frente. Aí Paulo nos diz, olha, quem escolhe, quem levanta, quem elege, é Deus. Mas aí, e eu não vou ser expositivo, apenas mais um devocional nessa manhã, houve um tempo, e eu vivi esse tempo, e não sou saudosista, mas eu via pais orando na igreja para que Deus vocacionasse os filhos deles para o ministério. Senhor, faz do meu filho missionário, faz da minha filha missionário, me envia para o campo, faz da minha filha e do meu filho um homem do Senhor, uma mulher do Senhor. Mas a gente não encontra mais essas orações, irmãos. Nós temos orado para que nossos filhos sejam alguém na vida, o que é trágico, né? Porque a gente está acreditando, eu tenho 3 filhos, então os meus não estão ausentes, eu enquanto pai, enquanto expectativa. Em algum momento da história a gente passou a acreditar que se nossos filhos tiverem um diploma, um emprego com um bom salário, eles são alguém na vida. Quem nos disse isso, irmão? Isso é o diabo, não foi Deus. Existem profissões que eu oro para que Deus não dê aos meus filhos de jeito nenhum. Porque eles não terão tempo para Deus, não terão tempo para a família, não terão tempo para a igreja, só para trabalhar e ganhar dinheiro. E é só o que eles terão, muito trabalho, dinheiro, depois doenças, nenhum trabalho e pouco dinheiro no final da vida. É o que eles vão ter. Há uma crise de vocação, uma crise que existiu e existe na igreja católica há pouco tempo, que era a falta de padres. Hoje existe na igreja evangélica a falta de pastores. É grande o problema hoje. Nós temos na Grande Vitória mais de 40 igrejas batistas sem pastor. E temos igrejas em nossa capital que tem 5, 6, 8, 10 pastores membros. Eu não consigo admitir a ideia de um pastor que não tem rebanho, porque para mim só é pastor porque tem rebanho. Se não tem rebanho, não é pastor. Está pastoreando quem? É uma crise acontecendo hoje em dia. Em 91, no seminário, um pastor Eliseu, ele compartilhou que assumiu uma igreja na época, e tinham 3 pastores membros da igreja. Ele chamou os colegas a um café, bateu um papo e disse, olha, vamos orar. Vocês têm X meses para que Deus dê um chamado, uma igreja para vocês. Do contrário, eu gostaria que vocês deixassem a igreja e fossem para outro lugar, porque vocês estão me atrapalhando aqui. Poxa, obrigado. E ele disse, vocês são meus colegas, são pastores. Mas eu não quero vocês sentados me vendo pregar com tanto púlpito vazio aqui na Grande Vitória. Vão trabalhar, procure uma igreja para vocês. Ele disse, fui mal interpretado, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Estou falando de 91, irmãos. Aqui o Senhor disse, olha, Ele está levantando as pessoas. E por que Deus levanta as pessoas na igreja? E essa parte é o que mais me interessa aqui. Diz o verso 11 que Ele escolheu. Diz o verso 12 o porquê. Por que Deus escolheu essas pessoas? Para que o povo de Deus, e essa aqui é a versão da Bíblia viva, e eu gosto muito dela, fui presenteado com ela e eu gosto muito dessa versão. Não vou usar sempre aqui, mas hoje achei por conta do texto. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para Ele. E que obra é essa que Deus nos deu para fazer? A edificação da igreja. É o que diz o texto. Edificando a igreja, estou no verso 12, o corpo de Cristo, e elevando-a a uma condição de vigor. O que é vigor? Disposição. Mas não só o vigor, a maturidade. Houve um tempo, eu vivi isso, tem pouco tempo, em que o grande foco era, nós temos que fazer algo pelos jovens, porque eles são a força da igreja. Mas em todo o evangelho, você não encontra um jovem à frente, sem que haja um adulto colado nele, para poder dizer para ele como se faz. Josué andou décadas
com Moisés. Para ser lugar comum, não existe fast food na igreja. Você não forma um líder com 2, 3 anos. Isso não existe. Isso não existe. Olha hoje, a turma sai de uma faculdade, com o diploma embaixo do braço, chega para uma entrevista e são reprovados. Eles têm um diploma, eles não têm experiência. E não sabem fazer algumas coisas. Nós vimos recentemente, você deve ter visto em São Paulo, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo fez uma prova de inscrição, algo assim, não sei bem a expressão que se usa para isso. E vários formandos não souberam diagnosticar a gripe. Não souberam dar um diagnóstico de gripe. Com isso que nós estamos lidando, gente. Aí o Senhor diz que Ele nos colocou para edificar o corpo, um corpo que tenha vigor e que tenha maturidade. Agora, por que Deus quer uma igreja que tenha vigor e que tenha maturidade? Com qual a intenção? Agora o verso 13, até que finalmente, olha a expressão, todos tenhamos a mesma fé. E eu achei tão curiosa a expressão. Ali diz, a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ouça essa versão. Até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros no Senhor. Tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação. Irmãos, a dificuldade que se tem hoje de você pegar um irmão e uma irmã, não importa a idade, e sentar com ele e falar assim, por favor, fulano está visitando a igreja, você pode sentar com ele e contar o testemunho da sua conversão para ele, como foi que Cristo mudou a sua vida, como era ela antes e como ela é depois de Cristo. Você pode compartilhar com alguém sobre isso e a pessoa simplesmente não tem o que falar, porque ela não sabe dizer do momento em que a vida dela foi transformada. Isso é muito grave. Porque por alguns anos a gente tinha um escape, que não era bom, mas funcionava. Eu estava no mundo, perdido, então eu andava meio desleixado. Aí eu me converti. Aí eu passo a usar um sapato, a manga comprida, eu faço minha barba, eu corto o cabelo. Aí eu tenho um antes e depois. Como um dia um jornal de missões mostrou os índios não convertidos com os índios convertidos. E a foto era índio nu e índio vestido. E eles só se descobriram nus que a gente foi lá e falou, porque para eles não estavam, para eles era tudo normal. Mas a gente falou, está errado, aí eles colocaram roupa. Nós estamos com dificuldade hoje, vamos chegar para alguém e falar, isso aqui é a palavra de Deus. Aí a pessoa fala assim, me prova. Toma aqui e me diz, por que ela é de Deus? Prova para mim que ela é de Deus. E a gente não consegue. Você está entendendo o que nós estamos vivendo, gente? É muito sério isso. Eu vou para o céu. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Me prova. Porque esse movimento, algumas do neopentecostalismo, qual era a conversão? Como era a sua vida antes e depois de vir para a igreja batista? Viu esse negócio? A igreja fazia isso. Como é que era a sua vida antes de vir para a nossa igreja? Aí dizia, e agora que você está na nossa igreja? Ah, agora tudo mudou. É o que está acontecendo hoje em dia, irmãos. Como era a obra do Espírito Santo, e a gente falava, hoje não se fala, porque não se sabe como falar. Nós estamos com dificuldade hoje na igreja, irmão, de fazer oração, de pedir alguém para orar, a pessoa não sabe orar. Não é não orar, é não saber orar. Isso são coisas tão simples.
tenhamos a mesma fé quanto à salvação. Também quanto ao conhecimento de nosso Salvador, Filho de Deus. Irmãos, quem é Jesus? O que você diria para alguém sobre Jesus? Solucinho lá, nossa queridita soluço. Você entende isso, irmãos? Quem é Jesus? Ana Paula ajudou bastante, né? Quem é Jesus? Assim, eu preciso saber. A gente cantava Lagoinha, né? Vamos cantar. Aí alguém fala assim, me conta do seu Jesus, eu quero saber dele. Aí a gente fica assim, e agora o que eu falo? Nós temos com dificuldade disso, irmãos. Elevando-a à condição de vigor e de maturidade, para que todos, Ele fez para que o povo, e diz mais, para que todos nos tornemos maduros. A maturidade, irmãos, ela, embora eu acredito, pelo menos deveria ser mais fácil, por conta da idade. Mas estranhamente, o fato de ganharmos idade, a maturidade não acompanhou a idade. É estranho isso. Eu, jovem, adolescente na igreja, já em Vitória, eu tinha adultos que eu sentava e eu os ouvia, eu aprendia. Sempre falo do Zelindo, postura dele. Do irmão profeta, analfabeto, mas com a sabedoria incrível de alguém que sentava e se impunha pela presença dele, não por causar pânico, mas por ser quem é. Eu disse aos irmãos, no retiro da igreja, jogando futebol, eu sempre fui muito bom no futebol, aí eu tenho prova disso, sempre fui um espetáculo, não quer dizer que eu era bom, um espetáculo com certeza, sempre um grande espetáculo dava no campo, uma vergonha. E no retiro eu fiquei bravo com o meu pastor lá, ele reclamou, eu fiquei com raiva daquilo. E eu quis sair do campo, como jovem maduro que eu era, vou protestar, vou sair do campo. Aí vou deixar o pastor maus lençóis, que ele me aborreceu. Quando eu ameacei sair, o Zelindo era o goleiro. Ele só fez, irmão Roberto, sai não. Aí o Zelindo falou, e calado, fiquei. Quando acabou, ele só me abraçou, vamos ali, irmão Roberto. Conversou no ouvidinho, ele era sábio. Resolveu ali. Não tinha duas conversas com ele, porque ele era sábio. E eu não tinha medo dele, eu tinha o prazer de falar com ele. E hoje nós estamos acompanhando uma ausência de gente madura. Não é maduro porque tem cabelo branco ou porque não tem cabelo, não estou dizendo isso. Mas é maduro que quando fala, você não tem dúvida de que Deus usou aquela pessoa, não para falar da experiência de vida, mas da experiência de vida dela com Deus. Que não nos falta alguém para aconselhar, nos falta alguém para aconselhar à luz da palavra de Deus. Aí está um problema. Alguém que chega e diz, olha, ok, eu ouvi você, mas o que o Senhor diz é isso. A Bíblia diz isso aqui, a gente precisa tratar desse assunto. Então a busca da maturidade é algo gigantesco. Que é, em algum momento, essa conta está chegando para mim e para você. Para que cresçamos, final do versículo 13, a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, numa versão mais atualizada para mim e para você? Eu tenho falado com a minha limitação sobre isso. O que está dizendo aqui é necessário, é preciso que em algum momento da nossa caminhada tenha início um processo da morte de tudo o que seja eu. Por favor, exemplo simples. Eu educo meu filho assim, eu educo a minha filha assim. Não, vai chegar um momento, eu espero, que diz, não,
a Bíblia diz que é assim. Então já não cabe mais o que eu penso. Ah, mas eu faço negócio desse jeito. Não, mas a Bíblia diz que para fazer negócio tem que ser assim. Marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, não, a Bíblia diz que é assim. Então não importa mais o que você pensa ou o que eu penso. A maturidade, e o que atesta a maturidade, é essa morte, que ao contrário da morte do mundo, porque no mundo, quanto mais vivo eu estou, maior é o mau cheiro que eu estou exalando, porque é uma vida que não é vida. No Evangelho, quanto mais morte eu experimento, mais o bom perfume de Cristo eu começo a exalar. O Evangelho é uma morte do eu, em que em esvaziando, e eu acredito, e eu passo a imaginar isso, que esse enchimento de fato do Evangelho começa do pé para a cabeça, porque a maturidade é o nível mais alto que a gente vai chegar, em que devagarinho as minhas pernas já não me levam mais onde eu quero, mas onde Cristo quer que eu vá. Onde o meu coração imaginar como fonte de sentimentos, embora não seja, apenas de modo de ilustração, em que o meu coração e a minha alma, os meus sentimentos, serão segundo os sentimentos de Cristo. E os meus pensamentos e as minhas convicções serão à luz da mente de Cristo. Então, é sim receber graciosamente e perseguir essa morte até que Cristo ocupe. Que Ele diga como deve ser. E por quê? E Paulo está dizendo para adultos, verso 14. Então, não seremos. Se alguém diz assim, não seremos mais, é porque eram. Então a gente vai deixar de ser menino. E qual é o traço do menino? Da criança? Criança. Não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos. Eu preciso mudar a minha ideia, por exemplo, talvez se eu trabalho com isso, na forma como eu lido com a minha propriedade. Olha, eu plantei capim assim, eu engordei bezerro assim, me ensinaram assim, mas agora tem técnicas novas, então eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou evoluir o meu entendimento para que o gado engorde mais rapidamente, para que o capim cresça mais, para que o café produza melhor. Então aí o meu entendimento precisa mudar. E eu posso ir trocando quantas vezes forem necessário. Mas no Evangelho não. Porque o Evangelho de Cristo, ele não muda, porque se ele mudar, não é o Evangelho de Cristo. Então quem muda somos nós. Então o que atesta o abandono da infantilidade, a perseguição da maturidade, é quanto mais plantado eu estou em Cristo, não quanto eu oscilo. A proposta de hoje é abrace tudo, para que você consiga alcançar as pessoas. A proposta do Evangelho é, permaneça cada vez mais firme, para que você alcance as pessoas. É uma outra proposta. A respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós, e fez que a mentira soasse como verdade. Você se lembra quando Paulo disse à igreja na Galácia? Ele chega para aquela igreja e diz assim, gente, eu estou assustado com o que eu estou vendo aqui na igreja. Primeira geração de crentes, falei disso aqui há pouco tempo. Paulo chega na igreja e diz, gente, o que está acontecendo aqui? Estou vendo práticas do judaísmo, gente querendo voltar à circuncisão. Isso está errado. E Paulo disse, olha gente, se eu, Paulo, mudar o que eu falei antes acerca do Evangelho, não me ouçam.
E se um anjo aparecer e falar diferente do que eu ensinei, não ouçam nem o anjo. Quem mudar o que foi ensinado, considerem-no como anátema, maldito, amaldiçoado. Você entende o que ele está dizendo? O que Paulo está cobrando daquela igreja? Ele está dizendo aqui, gente, espera um pouco. Espera aí. Antes, já estou terminando. Em vez disso, seguiremos com amor. Eu fiquei encantado com esse texto. Eu leio essas coisas na Bíblia, mas eu começo a rir, porque eu acho muito divertido. Como Deus é sábio, como Deus nos ensina. Seguiremos com amor a verdade. Porque a gente às vezes se bobear, a gente vai pensando. Algumas partes da Bíblia, que são interessantíssimas, é óbvio. O mais importante é o amor. Sim, concordo. Qual amor você está falando? Se você não sabe qual amor, você tem um problema. Porque, por exemplo, se eu amar a minha esposa, os meus filhos, a minha mãe, a minha igreja, mais do que Cristo, eu não sou de Cristo. Então, todo amor que eu devoto aos meus filhos, nada significa para a eternidade, se eu não amo Cristo mais do que a eles. Ou seja, então, a minha lealdade é primeiro com Cristo e depois com eles. Se o meu amor para com eles não me custar o amor para com Cristo, porque se o meu amor para com os três me custa o amor para com Cristo, lamento você perder essa maravilha aqui. É nesse nível que ele está falando, gente. E hoje a gente fala o quê? Mas eu amo a família. Ame. Eu morro por ela. Morra. Contanto que o preço não seja a sua fé. Porque se o preço é a fé, porque lá em cima, lamento dizer, mas na eternidade, o seu príncipe, a sua princesa, o seu tesourinho, não vai ser mais seu. Lá o nível é outro. Lá não vai ter o papai, não vai ter a mamãe, não vai ter outra coisa lá. Tudo isso aqui é ensaio para a eternidade. Então o amor de igreja, falando com verdade, tratando com verdade e vivendo em verdade. Você já viveu aquela experiência triste de estar conversando com alguém e ela coloca uma questão, aí você se encontra num dilema, e agora, eu falo ou não falo o que eu penso? Já passou por isso? Como você diz, se você falar, a linguagem atualizada vai dar um BO enorme. Aí você pesa, eu vou ofender a quem? Ao Ailton ou a Cristo? E alguns resolveram com a matemática extremamente preocupante. Alguns encontraram solução para isso. É absurdo o que a gente é capaz de fazer. Eu aborreço o Ailton ou a Cristo? Eu vou aborrecer a Cristo porque Deus é amor e Deus me perdoa. Então eu não quero aborrecer o Ailton. Porque vai que eu perco a amizade dele e não ganho mais um jantar lá no In-House Bistrô. Porque não é assim que a gente está vivendo todo dia, irmãos, às vezes com esse conflito. Aí a maturidade de Cristo, a moçada indo atrás para comer, para beber, para encher a barriga nos cultos, e hoje vai ter cantina na igreja, vamos lá, a igreja de Cristo tinha cantina, não é assim? Era pão, era peixe, vamos multiplicar, e faltou vinho, ele multiplica o vinho, aí a turma vai atrás e fala, olha, vocês eram que hoje, porque estão mais tem janta depois do culto, né? Fala um negócio para vocês. Vocês querem comer? Comam a minha carne. Vocês querem beber? Bebam o meu sangue, que os seus pais comeram e morreram no deserto. E quem não comer a minha carne, não beber meu sangue, não tem nada a ver comigo. E a moçada vai embora. Aí chegam os conselheiros de Cristo e falam, Jesus, se fosse você, eu repensava, porque a turma vai embora
A receita da igreja vai cair, nós temos conta para pagar, eu no seu lugar pensava muito bem no que você está pregando. Ele diz, se eles quiserem ir também, que eu te abençoe, porque era ele, né, o próprio Deus. Ele não preocupou com isso. E Pedro também não foi com a turma. O que Pedro falou? No engajamento, o que Pedro disse? É ruim, vou ficar aqui. Aqui, vida eterna é aqui. Não vai ter pão e peixe hoje, não vai ter vinho hoje, já percebi que hoje é jejum, é consagração, mas aqui tem palavra de vida eterna, então é aqui que eu vou ficar. Bom, a gente precisa olhar para isso aqui e trazer para nós, para a gente, o que está acontecendo. Seguindo com amor a verdade. Amor que desconsidera a verdade dita, relacionada, ensinável. Não é amor. Porque seguindo a verdade, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo a verdade, e eu achei linda essa expressão, nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Eu, há anos atrás, eu tomei uma decisão, que não quer dizer que eu tenha conseguido, mas eu luto contra isso, de não imitar o comportamento do meu pai em algumas situações. E é um desafio dessa velha natureza aqui. De não ser estúpido, não ser ignorante, não dar logo um para trás, porque a resposta vem pronta, irmãos. Que negócio. Tem hora que eu posso até esquecer um texto bíblico, mas a resposta mal dada vem, assim, na hora, vem com a facilidade. Aí você segura. Não é assim que se faz. De não falar alto, não gritar. Eu vou tirar o pastor Roberto do sério. Grita comigo. Eu não vou gritar com você, não vou responder, mas eu vou me afastar. Eu tenho muita dificuldade com falar alto demais, com gritar. E eu disse que eu não quero ser assim. E é uma luta, mudar a natureza. Não falar, Senhor, tem que voltar atrás. Ter que pedir perdão, um negócio complicado. Falar, olha, eu errei. É difícil. É muito complicado isso. Porque eu vejo em mim traços do Rafael. E aí eu tenho que me perguntar, com quem eu me pareço? Quando alguém olha para mim, quem eles veem? Quando olham para você, eles veem quem? Porque a gente como pai, por exemplo, quando fala assim, sua filha parece mais com você. Eu tenho certeza que parecem demais comigo. É uma coisa impressionante. Tem como é que o pessoal fala? As bolotas dos olhos branquinhos, igual a minha. O resto não tem nada, né? Aí você olha, aí você lá fica assim, parece com o papai. Mas quem sabe, se alguém dissesse assim, quanto mais eu vejo os seus filhos, mais eu vejo Cristo. Acho que esse é o grande reconhecimento da vida de um pai e de uma mãe. Quando olho os seus filhos, eu vejo Cristo. Aí a gente fez o nosso papel. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, não me chamou para gerar Robertinhos. Não me chamou para isso. Eu sabia que aí... Deus não me chamou para fazer Betinhos. Não. Mas me chamou para fazer discípulos de Cristo. Porque Deus nos deu filhos para que nós nos devolvêssemos a Ele, com a imagem dEle, com o DNA dEle, com o comportamento dEle e não o meu. De todas as maneiras semelhantes a Ele. E terminando, sob a direção dele. Lembra quando vocês estavam lá no Polivalente, alguns aqui? Sobre e sob,
Meu Deus, o que é sobre e sobre? Onde eu uso um e uso o outro? Um em cima, o outro embaixo. Fica meu pai, qual que é o certo, qual que é o errado? Por que junto, por que separado? Por que com acento, por que sem acento? Que dificuldade? Por que eu não nasci na Espanha, ou na França, ou nasci no Brasil? Você vai aprender isso tudo. Então está aqui, sob a direção dele. Me corrija. Se for sob a direção dele, quer dizer o quê? Ele está acima. Sob a direção dele, é coisa linda, sob a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente. E cada um dos membros, olha que lindo, em sua maneira particular, auxilia os outros membros, de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. A saúde e o crescimento da igreja não é porque muita gente faz as coisas. A saúde e o crescimento é porque todos fazem alguma coisa. Entendeu isso? Não há lugar para contemplação no reino. No culto pode até acontecer. No culto até é compreensível. Mas da porta para fora, são todos fazendo. Todos fazendo. É um desafio, irmãos. Aí eu concluo, para a gente poder orar, dizendo a preocupação de Paulo. Ouça o que Paulo disse. Então eu lhes digo isto, falando pelo Senhor. Não vivam mais como os incrédulos, pois eles estão cegos e confundidos. Seus corações fechados estão cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam seus corações e não podem compreender seus caminhos. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado, e se entregaram a práticas impuras. Nada os detém e são guiados pelas suas mentes malvadas. Não houve mais a ninguém. Tornaram-se insensíveis na casa de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, nessa caminhada. Que Deus desperte a Igreja Batista em Coporanga, para a gente repensar as coisas. Essa é a minha vontade, é a minha oração. Essa é a minha grande crise, minha grande luta com Deus esses dias todos. Sobre o que o Senhor quer. Quando vai para um lugar orar e diz, Senhor, o que o Senhor está fazendo nessa cidade que eu não estou percebendo? Onde o seu Espírito está agindo, Senhor, eu não estou percebendo. Tem misericórdia de mim. Não quero cumprir agendas. Não quero atender expectativas de ninguém, a não ser a do Senhor. E ouvi de um casal que eu trabalhei com eles na igreja. Eu não os via há mais de 15 anos. E sentaram e ela disse, a esposa um pouco mais falante, ela disse assim, pastor, uma coisa eu te agradeço. O Senhor não me ensinou a amar a denominação, embora o Senhor me ensinou a respeitá-la. Mas eu aprendi a amar a Cristo. E é isso que me sustenta. Aprendi a amar o Evangelho. Foi muito bom ouvir aquilo. Mas por outro lado, trouxe tantas questões à minha alma. Tantas perguntas. E aí, queridos, apenas ouça isso aqui e nós vamos orar. São sete frases repetidas na Bíblia. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo
às igrejas. Um outro lugar. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. E por fim, que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. São as 7 igrejas do Apocalipse. E você sabe tão bem quanto eu, que todas elas, as 7, não existem mais. Só existem ruínas. Todas fecharam, acabaram. É só um montinho de pedra em algum lugar. Eles não ouviram. Cristo um dia disse: ai de ti, Jerusalém, se tu soubesses quem foi enviado a ti. Eles não conheceram o tempo da visitação. Que Deus nos dê a graça de ouvi-lo, irmãos, como igreja, como corpo de Cristo. Vamos orar. Senhor, eu te louvo pela tua palavra, pela preciosidade, pela profundidade, pela precisão com que ela rasga a minha alma. Creio que é da sua igreja. Como ela nos expõe, lacera, mói. Senhor, que esta igreja não perca a graça de ouvir o teu Espírito, Senhor. Eu sei que o Senhor está falando. Eu creio que o Senhor fala hoje, pela palavra, mas fala também pelo teu Espírito Santo, nos ensinando, nos moldando, nos despertando. Toma a tua igreja, Senhor. É a tua igreja. É o teu povo. E obrigado. Porque onde o nosso pecado se manifesta, a tua graça se manifesta de maneira ainda maior. Mas, Pai, não permita que eu me acomode nessa verdade. Quando eu também sei, Senhor, que o Senhor estende a graça e a misericórdia para que eu me arrependa. Então, dá-me um local da graça e do refrigério nos dias difíceis. Mas dá-me a graça e a bênção do arrependimento e da mudança nos tempos da visitação do Senhor. Nos ajude. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Nós vamos participar da ceia. Os irmãos que vão servir, por favor. Irmãos, vocês, enquanto os irmãos vêm à frente. Ailton, Carlos, ajuda aqui, por favor. Vocês têm acompanhado sobre a guerra, a mais nova que começou essa semana? Não? Lá em Israel, Gaza atacou Israel, Israel atacou Gaza, convocou 25 mil reservistas, espaço aéreo sendo fechado, voos sendo tirados de lugar, Tel Aviv sendo atacado. Está lá em Israel, está em polvorosa. Curiosamente, isso não está na mídia, ninguém está falando disso, irmãos. Ninguém está falando disso. De todo o coração, nós precisamos perceber o que está acontecendo, irmãos.
Nós temos, e a única maneira que eu creio nisso, é com isso aqui, à luz da palavra. Não nos basta orar, se a oração não contempla a direção. O negócio está ficando cada vez pior, em todos os lugares. E a igreja precisa ser a resposta para esse tempo. 1 Coríntios 11 diz assim: pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, e depois de haver agradecido a Deus, partiu-o, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. De igual modo, tomou o cálice de vinho, depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto em memória de mim, toda vez que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem este pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Se você vai participar da ceia, eu queria que você ficasse em pé, e à medida que você fosse recebendo o pão e o cálice, você pode se assentar. Tiago, me ajuda aqui também, por favor, querido. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração,
Vamos em lembrança do corpo e do sangue de Cristo. Participemos então do pão, logo após o cálice. Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. Obrigado pelo cuidado que o Senhor expressa por meio da palavra, por meio do Teu Espírito, cuidado que o Senhor manifesta por meio da igreja. Obrigado por sermos partes do Teu plano, do Teu projeto e do Teu chamado como igreja. Seja, meu Pai, a Tua graça e favor sobre cada ovelha desse rebanho, sobre as lutas que enfrentam diariamente, lutas externas, lutas internas, aquilo que assola a alma, aquilo que fere o coração. Renova, Deus, a força dos Teus filhos, os que lutam com enfermidades. Deus, nosso desejo é que curas também aconteçam na vida dos Teus filhos, os que lutam com fraquezas, que minam a fé, que recebam do Senhor também graça e poder para resistirem. Ajuda-nos, louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Vamos cantar? Você pode ficar em pé, irmãos, enquanto nós recolhemos os cálices.
Irmãos, por favor, senta rapidinho, só para uma palavra breve aos irmãos, eu já libero vocês. Primeiro, é uma informação, a gente está terminando os banheiros lá embaixo, no departamento infantil, banheiro masculino e feminino, geral, que a gente queria fazer há muito tempo, mas não havia condição, e agora foi possível. Então, em breve, o pessoal que usa lá embaixo vai estar com tudo prontinho lá, e a gente quer fazer uma melhoria aqui ainda no templo, no espaço da igreja, e eu espero que seja possível. Você fez agora fez a troca, isso, ok. Outra coisa, irmãos, eu peço que os irmãos orem, eu vou voltar ao médico esse mês, eu espero. Vou olhar de novo o meu quadril, na minha cabeça eu quero operar, já está muito complicado para mim. Aqui agora mesmo eu estou com muitas dores, muita dor. Não no quadril, mas nas costas, que já é a consequência natural, é bagunçar outro lugar também. Então eu vou voltar num outro médico agora, pelo menos uns 2 eu quero fazer isso, eu preciso. E peço que os irmãos orem também, eu estou voltando a ter algumas complicações que eu já tive no passado. Então, alguns sinais vêm mais evidentes, então eu estou me afastando um pouquinho de novo. Domingo foi bem complicado para mim, estar aqui no culto, foi muito difícil. E foi só domingo, então está bem espaçado. Então eu prefiro agora segurar um pouquinho para não sofrer o que eu sofri, um tempo atrás. Então eu vou me segurar, minha oração até dezembro, pedindo a Deus que me dê respostas. Então, algumas coisas a gente está mexendo. O trabalho em Cotaxé vai ser feito com os irmãos em Muritiba. A igreja de Muritiba já tem estudos bíblicos lá, segundo o pastor. Então a gente vai sentar, o Carlos, o Hilton, mais alguns irmãos da igreja serão chamados, fazer estratégia, mas não vai ser como eu tinha pensado, porque eu não vou poder estar. Não estou conseguindo, irmãos, está meio estranho. Então, sentar, nós vamos fazer o trabalho lá, mudar um pouco a estratégia, mas vamos fazer. Tanto lá quanto em Burana, ficar mais perto do Paulo, dar um suporte melhor para o Paulo. E aí nós vamos ter ainda a organização de Santa Teresa, Benedito, as igrejas já foram orientadas a estudarem. Quem viu o concílio do Elias, o concílio do Cardoso, da congregação, é a mesma coisa. É um concílio, do mesmo jeito. Então, os irmãos orem pelas congregações, que devem voltar a ser igrejas já esse ano, organizadas pelo menos. E orem por mim. Me sinto bem, me sinto mal, estou, como diz a Mariana lá na academia, parecendo um jipe velho. Acelera, quando esquenta fica bom, quando está frio dá problema, então eu estou assim, está quente, está frio. E como estou ficando mais quente do que frio, e eu não quero ficar frio o tempo todo, então eu vou desacelerar de novo, os irmãos me perdoem. Estou tentando fazer o que eu consigo fazer, mas Deus sabe, conversei com alguns pastores que eu estava na minha cabeça que eu queria fazer, mas achei por bem não, por ouvir conselhos. Então os irmãos orem por mim. Minha cabeça, nós vamos trabalhar esse ano, fazer o que a gente tem que fazer, esperar em Deus direção, mas nesses dias eu preciso dar uma segurada de novo, ok? Então, orem. Essa semana tem um encontro com o Conselho da Convenção, outra coisa. Depois um congresso daqui no estado e um outro lá em Franca, que eu acho que vai ser bom. E nesse espaço eu quero ir no médico, no ortopedista, e ver se vai dar para a gente arrumar esse quadril. Então, os irmãos orem pela igreja, orem por nós. Temos muito o que fazer, temos muito para fazer e o tempo é curto. Então, Deus abençoe vocês. Nós temos hoje aniversariando o Edson, se não estou enganado. Não é isso, Edinho? Edinho faz aniversário hoje, 31 anos. Essa memória minha me deixa encantado. O aplicativo da igreja me disse isso, irmãos. Está no aplicativo. E está tão boa que tem outro aniversário que eu estou tentando me lembrar de quem é. Tem um outro hoje. É o Fernando, porque não estava dando Fernando. Eu falei, gente, quem é? Eliane, eu comentei com ela, Fernando hoje. Então, Fernando e Edson. Vamos orar por eles, vamos terminar orando pela vida do Fernando. Quanto, Fernando? 32? Quem? Não está no aplicativo. Sônia também. Gente, ela tirou intencionalmente. Vou tirar do aplicativo para ficar aqui. Por favor, vem aqui vocês, já que é coincidiu, vem aqui os três, vamos orar por eles, terminar o nosso cultão. Sônia, Edson, Fernando, os meninos e as meninas da igreja.
né, Pedro? Deus dê graça, né, Pedro? Deus dê misericórdia. A luta é grande, mas a vitória é certa. A gente sabe disso. Você pode ficar em pé, vamos orar por eles. Depois fazer o cadastro no aplicativo. Gente, instala o aplicativo, todo dia vem informação lá para você. Vai te ajudar muito. Vamos orar, estenda suas mãos para eles, vamos orar. Deus, louvamos ao Senhor por esse dia em que nos abençoa com a vida de Fernando, da Sônia, do Edson, que muito nos tem abençoado. E Tu possas guardá-los, ó Deus, guardar a família de cada um deles, os projetos, os sonhos, as lutas que enfrentam e nem sempre por nós percebidas, mas conhecidas pelo Senhor. Que a Tua bênção os cubra, os alcance e se renove sobre eles e se estenda sobre as famílias de cada um deles. Obrigado por sermos uma família como igreja do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Depois vocês pegam o ticket do almoço, que será fornecido pelos nossos aniversariantes. Que Deus abençoe.